E não é por causa da minha bondade não, porque eu sou ruim, assim como você. Eu sou falho, assim como você. Como o apóstolo Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se o apóstolo Paulo falou isso, quem sou eu para me achar alguém? Então, pelas misericórdias do Senhor e por Ele cumprir a sua palavra, quem cumpre com a palavra vive milagres. Mais alguém que quer viver milagres? Mais alguém que quer viver milagres? Então, querido, eu tenho vivido isso, principalmente essa semana. Então, quando eu falar uma coisa, ou alguém falar algum testemunho aqui de milagre, querido, bata palmas, exalte no Senhor, porque você atrai isso para você também. Porque se você invejar, primeiro isso é pecado, e você repete essa bênção na tua vida. Amém? Obrigado, Cristina. Bate palma aí para Jesus. Porque é para exaltar Deus na nossa vida, não é exaltar Rodrigo, não é exaltar Renato, não é exaltar ninguém. O nome de Jesus precisa exaltar. E eu tenho vivido isso, eu quero compartilhar algumas coisas somente essa semana, querido. Foi tanta coisa que eu nunca imaginei. Por exemplo, estar lá na Marinha e ser homenageado por uma orquestra da Marinha. Olha o que fala Jesus. Nunca imaginei ter acesso a almirantes, a comandantes da Força da Marinha do Brasil e conhecer, me conectar e ter o número pessoal desses caras e o cara chegar e falar. Só foi um número recluso de 20 empresários, nem era para estar lá, mas para você ver como é que Deus faz. A gente conheceu através de um evento que eu fui em palestra, e esse cara falou comigo, eu falei com ele, e ele falou, cara, esse é um grupo, ele ligou para mim, ele falou, esse é um grupo muito recluso, você tem empresa? Eu falei, tem, eu sou microempresário, eu tenho que até mudar esse CNPJ. E ele falou, então, nesse evento, no meu grupo de network, só entra empresa lucro real. Em empresa lucro real, gente, é só empresa que fatura de 7 milhões para cima. Aí eu falei, não, pô, então não é para mim entrar ainda, mas em nome de Jesus um dia eu vou. Aí ele falou, não, então eu darei para você agora. Aí eu passei lá o contato para uma empresa que a Thalita trabalha, e foi lá, falou dos caras, os caras gostaram e tal. Aí o cara até falou, pô, mas se der alguma coisa lá na empresa, e a empresa que você indicou conceder essa oportunidade, eles podem te chamar para ir, que a gente vai fazer um evento na Marinha, vai ter homenagem e uma orquestra vai tocar pra gente. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, pô, então nesse eu não vou, mas Deus sabe todas as coisas também. Eu falei até pra Thalita, pô, Thalita, até queria ir e tal. Aí foi lá, falaram com os caras lá, e aí a Thalita ia. Aí a Thalita ia sozinha com mais 2 pessoas da empresa lá. Só que acabou que esses caras não podiam ir. E aí o que aconteceu? O cara lembrou de mim e falou, Thalita, se você quiser, chama o Rodrigo. Coloca o nome dele também para ele com você. Olha só, então, querido, Deus pode te colocar em lugares que às vezes nem você imaginou estar. E nem teria condição de estar, mas Ele é o Deus do impossível. Então, querido, aí fui, coloquei os 2 caras no poder ali, eu fui lá para a Thalita. Foi uma maior coisa para chegar lá, tentando ficar mais 3 horas, mas chegamos. Aí foi somente empresário, estava o filho do Zico, estava a dona da empresa lá, de uma empresa de gerador de luz, da maior do Brasil, só empresa nesse sentido. E aí falou, pô, vamos ser homenageados pela Orquestra da Marinha, que eles estão procurando investimento. Eu falei, cara, olha onde Deus está me colocando. E eu tendo um show particular da Marinha. Aí eu falei, cara, eu filmando. Aí tocaram orquestra, tocaram Pavarotti, aquele. Quase chorei, eu falei, meu Deus, cara, nunca imaginei até. Mostrei pro Leandro que teve que sair agora. Mas depois eu mostro um vídeo pra vocês. Eu pensei que foi tão corrido, cara, que eu nem consegui preparar para mostrar um vídeo pra vocês. Eu postei até no meu Instagram. Quem acompanha lá pode ver a Marinha tocando todos os tipos de música, e o cara da Marinha elogiando, pô, vocês, empresários, a gente está aqui para homenagear vocês, que a gente precisa de vocês e tal. Eu falei, caraca, cara, olha só o que Deus coloca a gente. E aí no dia seguinte, um outro empresário que eu conhecia uns 3, 4 anos atrás, que eu fui no evento dele, e me aproximei dele recentemente, e ele chegou e falou, e isso tem tudo que eu estou falando aqui, gente, tem tudo a ver com a mensagem de hoje, tá? Vocês vão entender. Ele do nada chegou e falou, o Aninho precisa da tua ajuda. E aí 2 dias atrás eu comecei a me reunir com ele de madrugada. Falei, cara, tu faz isso, porque eu sou especialista na área de vendas lá. Eu comecei a falar como ele poderia melhorar os resultados dele. E ele ficou feliz e falou, pô, tem como você vir no evento, e aí você me ajuda, eu te dou de repente uma oportunidade de você palestrar lá. Aí seria uma palestra para 100 empresários em Niterói.
E eu falei, tá bom, vamos lá. E aí eu fui, e só para começar, tive que sair daqui 5 horas da manhã, fiquei desde 6 da manhã até 10 da noite lá. Nem almocei, nem jantei. Mas assim, fui para servir lá, não estava dando nada, mas fui para ajudar aquele cara. E aí estava lá. Cara, olha como é que Deus faz. Pega o Uber, 5 e pouca da manhã, Uber da madrugada. Aí que dia que esse Uber era? Da igreja. Só que o cara era muito doido. Entrei no carro, e aí parou, não sei o que, lá, que eu fiquei falando amém, eu acho que ele me deixou o cara ver. Aí já começou a profetizar. Que Deus, tal, meu cara. 5 horas da manhã já, eu falei, cara, o cara do nada começa a profetizar no lugar, e foi profetizando daqui até Niterói. Aí falando tudo que Deus ia fazer, e muitas coisas que ele falou, era algo que está acontecendo na igreja, acontecendo na minha vida, e que não sei o que Deus vai tirar, que Deus vai colocar, que Deus vai fazer. E aí, eu sou todo cético, gente, com profecia, tá? A pessoa para falar uma coisa comigo, eu não vou duvidar, mas eu falo, Deus, se for da vontade, amém. Eu sou assim. Mas o que ele falou, meio que completou que outras 2 pessoas já falaram comigo também. E eu falei, caramba, as profecias estão se repetindo. Eu falei, já recebi uma profecia dessa aqui, já recebi uma outra profecia de uma cliente lá. E eu falei, Deus, amém, onde você quiser que eu vá, me enviar, a bênção que o Senhor quiser, estou aqui. Eu amei. E aí eu fui conversando com ele, e eu falei, cara, olha que coisa louca, 5 horas da manhã pegar um Uber e o cara profetizar. Ficar falando de Deus, que Deus vai fazer, não sei o quê. E eu, caraca, que coisa louca. Eu só fiquei no assim, amém, amém, amém. E ele soube que eu era pastor, não sei como também. Ele do nada não falou nada, só falava assim, não sei o que, não sei o que. Eu falei, legal, amém. Ele disse, você é pastor? Eu falei, sou. Aí ele começou, tal. Aí eu, caraca, que coisa louca. Eu cheguei lá no evento. E aí eu fui lá, fiquei ajudando o cara nos bastidores. Aí teve outros conhecidos lá que, cara, tem acesso a só pessoas que são milionárias. E eu podendo ajudar, falando lá nos bastidores. E aí aconteceu, no minuto final, aconteceu que a oportunidade que eu teria, foi lá para as 7 horas da noite, acabou que o cara ia quase esquecer. Aí eu cheguei e falei, pô, posso falar uma palavrinha? O cara falou, pô, fala aí. Gente, eu só tive 2 minutos de palco, 2 minutos para falar. Aí eu fui, falei 2 minutos de palco, falei lá para aqueles empresários, empreendedores que estavam lá. E quando eu falei, voltei, terminou o evento. Cara, a quantidade de pessoas que vieram falar comigo falaram assim, cara, em 2 minutos de palco tu dominou, que não sei o que, você tem esse dom, cara, você tem esse chamado, não sei o que. Aí começaram a falar, e eu falo, não, amém, tá, não sei o que. E eles falando, aí depois eu fui pro dono do evento lá, que era o dono, que é cristão também. Aí ele falou, juro por Deus, Johnny, você não vai ter noção. Eu falei, o que houve? Ele falou, cara, você palestrou aqui, um cara que é meu cliente há anos, foi o primeiro evento que ele veio. E teve outros 3 palestrantes que palestraram lá, só tive 2 minutos de palco. 2 minutos só para ajudar ele lá, porque ele falou, tem que ser rápido. Aí eu falei, tá bom, 2 minutos. Aí ele falou assim, cara, ele chegou para mim e falou, meu irmão, quem é esse cara que falou aqui? Aí ele falou, pô, o amigo, ele veio me ajudar, eu gosto de especialista nessa parada e tal. Aí ele falou assim, cara, a palestra dele foi melhor do que todos os outros. Aí eu falei, cara, eu falei só 2 minutos. Aí eu falei, ele falou, cara, esse cara, você tem que colocar aqui no próximo evento, cara. Ele tá em outro nível e tal. E eu falei, cara, não foi eu que falei isso pro cara. Eu nem sei quem é esse maluco que foi lá falar com ele. E ele falando isso, ele falando pro meu irmão. Aí ele falou, cara, vou precisar de tu e tal. Aí outros empresários chegaram para mim, vamos fazer reunião, que eu vou precisar de você em outros projetos que eu vou fazer. Então, querido, Deus está fazendo várias coisas na minha vida que eu nunca imaginei, e você vai entender hoje, com base na palavra, o que Deus pode fazer se você se colocar na porta da mão dele. Porque não importa se você é do Chapadão, da Pavuna, da onde for. O que importa é se o Senhor está contigo e se você está fazendo a vontade dele. E é isso que eu quero dizer para vocês. Então, para não perder tanto tempo, eu tenho vivido milagres assim, nesse nível, e eu falo, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, e eu estou querendo me preparar cada vez mais para a oportunidade que Deus lançar, eu ir. Aquilo que Deus quiser fazer na minha vida, seja aqui, seja em outro país, seja em outro estado, seja o que for, eu vou. Porque eu quero viver os sonhos de Deus. Então, querido, enquanto eu estou aqui, eu quero dar o meu melhor, eu quero servir com o meu melhor. E eu falo para vocês também, enquanto estivermos aqui, vamos dar o nosso melhor, vamos servir com excelência ao Senhor, porque Deus pode abrir portas que você jamais imaginou.
E isso tudo aconteceu só essa semana. E eu vou ser direto, eu poderia falar outras coisas que eu gostaria de falar, mas não vou falar essa parte. Abra comigo 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Aleluia, que o nome de Jesus seja exaltado. Querido, antes da gente ler 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, eu quero te falar o contexto da época que a gente vai ler aqui. Amém? Amém, igreja? Então preste atenção, pegue seu caderno de anotação para anotar aquilo que Deus fala contigo para essa semana, que Deus pode fazer o extraordinário na tua vida, seja essa semana, seja esse mês, seja esse ano, daqui a 2 anos. Eu só sei de uma coisa, você tem que estar alinhado com o céu. E o contexto dessa palavra é o seguinte, querido: Deus tinha escolhido Saul como rei. Ele estava no coroa, ele estava no trono, mas aconteceu uma coisa, ele perdeu a presença. Fala comigo, ele perdeu a? E querido, quando você perde a presença, você perde tudo. Não adianta você estar no trono, estar como rei, com coroa, com dinheiro no bolso, com o que for, fama, sucesso, sem a presença, você perdeu tudo. E esse é o contexto. Um cara que foi escolhido por Deus, tirado do nada, abençoado por Deus, colocado no mais alto lugar de honra, se perdeu. E às vezes acontece isso com muita gente. Está na pindaíba, é fiel a Deus, está na pindaíba, vem para todos os cultos, faz campanha de oração, aí Deus honra, dá um carro, dá uma casa, dá um casamento, começa a ter um emprego, começa a ganhar mais. O que acontece? Perde de vista a presença, perde de vista a prioridade, começa a faltar o culto, começa a achar, aí dá desculpa e Satanás ganha. Então esse é o contexto que a gente está dando aqui. E nesse mesmo capítulo, que isso daria uma outra pregação que eu não vou me atentar, o profeta Samuel vai, se você ler os versículos iniciais, e unge Davi. Unge Davi para ser o que, gente? Rei. Mas se você ler o texto, querido, ele não fala que é para ungir para ser rei. Ele só fala o que? Deus revela isso para quem? Para Samuel. Não revelou para Davi que ele seria rei. Não revelou para Jessé, o pai dele, que ele seria rei. Não revelou para os irmãos. Ele só tão somente manda Samuel e a casa de Jessé. E Jessé pergunta para ele: para que você veio fazer aqui? Aí Jessé fala: vem para bem ou para mal? Aí ele fala: não, eu só vim fazer um sacrifício ao Senhor. Isso dá outra pregação. E ele unge Davi ali, mas a gente fala que ungiu como rei. Não, querido, ele só ungiu. Não fala a Bíblia e ungiu ele para ser rei de Israel. Não. Querido, Deus às vezes está te dando uma unção, um derramar no secreto, mas você não sabe onde essa unção pode te levar. Mas a gente vai lembrar que, vai aprender aqui muitas coisas desse versículo. Porque Davi, ele foi ungido e escolhido porque Deus não olha como um homem, ele vê o nosso coração. Então, querido, olha para o seu lado, vê esse irmão aí, fala: você tem sorte, hein? Você tem sorte. Que Deus olha o coração, que fosse pela aparência, dá não, meu irmão. Ainda bem que ele olha o coração. E Deus sabia dos secretos de Davi. Davi chegou a ser esquecido por Jessé, o seu próprio pai, seus irmãos, mas ele pastoreava ovelhas, ele tinha derrotado um leão, derrotado um urso, e ele tocava bem o que? A harpa, tocava bem o instrumento. E a gente vai ler aqui no contexto, porque a presença de Deus saiu de Saul, e ele começou a ser atormentado por um espírito maligno, por Satanás, porque ele deu brecha. Não adianta você ter tudo, não adianta você ter fama, ter riqueza, sem a presença de Deus. Querido, quantas vezes vê no noticiário pessoas que são milionárias, ricas e se matam? Não é o dinheiro que vai te dar felicidade, não é a fama, não é o sucesso, não é a conquista de carros, não é a conquista de vícios, de mulheres, de homens, não. É a presença do Senhor que supre o vazio que existe em nós. Somente Ele. Então, querido, tenha sucesso sim, conquiste grandes coisas sim, sonhe, viva os sonhos
Deus e não honrar aquilo que Ele nos colocou. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele honrava o quê? Ele honrava o quê, igreja? Ele honrava o quê? E será que nós estamos honrando a presença de Deus em nossa vida, ou tratamos ela como mais uma? Davi honrava tanta presença que quando ele pecava, ele se arrependia, ele chorava, rasgava suas vestes, falava: Senhor, que não passe de mim a tua presença. Senhor, enquanto os salmos ele escreve falando da importância da presença de Deus na vida dele. Ele falava: não adianta de nada, não quero, porque eu posso perder tudo, mas não posso perder a sua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Esse era Davi. Mais de 150 salmos que não foi escrito só por ele, mas por Asaf e pelos outros. Mas é conhecido como Salmos de Davi. Era um cara que o maior livro da Bíblia relata como ele honrava a presença. A questão é: quantos salmos teria se fosse eu e você? Ele, o que era mais precioso para Davi era a presença de Deus. De repente o seu salmo só se exalta a si mesmo, ou exalta alguém, ou exalta coisas. Mas Davi exaltava a presença de Deus. Então, nesse contexto, Saul era possuído pelo espírito maligno. Ele tinha coroa, tinha um trono, mas não tinha paz, não tinha amor. Ele só vivia em conflito, desesperado, ansioso, com medo de perder o trono. Só que a gente vai ler agora no versículo anterior, ele fala assim: procure um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Agora a gente vai ver. Então um dos empregados falou assim: eis que tenho visto o quê? Um filho de Jessé, o Belamita, da cidade de Belém, que é bom músico. Ele também é um bom fala, tem boa, e o Senhor Deus está. Posso começar? Posso começar, igreja? Vamos lá. Saul estava no trono, usava a coroa, sentava-se no palácio, mas já tinha perdido a presença de Deus. Ele parecia ser o rei, mas era só aparência. Cuidado para não confundir coroa com aprovação. Cuidado para não confundir status com presença. Cuidado para não confundir bênção com aprovação de Deus. Porque Saul se deixou perder. Porque ele foi coroado, escolhido por Deus, abençoado por Deus, colocado no lugar mais alto. Só que ele esqueceu de Deus. E esse é o maior perigo, irmão, que eu quero falar para você e para mim. Nós não podemos perder de vista. Eu posso estar diante de reis, de rainhas, eu posso estar milionário, bilionário ou pobre. Eu não posso perder de vista a presença de Deus. Pode bater palma para Jesus. Porque, querido, palácio não é lugar para quem finge ser. Palácio é lugar para quem se prepara para ser. Isso que eu quero falar aqui. Não basta ser ungido, não basta ser derramado óleo, uma unção que já foi derramada sobre mim e sobre a sua vida. Nós devemos nos preparar para aquilo que Deus profetizou. Nós devemos nos preparar para aquilo que Deus já nos prometeu. Parábola dos talentos relata muito bem isso. Deus deu a cada um segundo a sua habilidade. 1, 2 talentos, outro 5, outro 10. Mas Deus derramou mais sobre quem multiplicava aquilo que Ele dava. Querido, se você não está multiplicando, se você não está crescendo, se você não está melhorando de acordo com a bênção que
estamos sendo servos maus e infiéis. Como aquele que teve medo e enterrou o seu talento. E de repente tem gente aqui essa noite que está enterrando sua habilidade, está enterrando o seu dom, está enterrando os seus sonhos por medo. E Deus te colocou para você ser usado e ousado na presença dele. Para que Ele possa te colocar diante de palácios, diante de redes, diante de lugares que você jamais imaginou. Mas você esqueceu da presença. Você enterrou seu talento. Você enterrou seus sonhos. Eu quero te dizer, chegou a noite de se enterrar. Chegou a noite de honrar o nome do Senhor. Chegou a noite de você se preparar para viver os milagres de Deus. Mas só entra no palácio, só entra nessa esfera de honra com Deus quem se prepara. Quem se fala alto, quem se prepara. Porque Deus nunca vai te levar a um lugar mais alto para quem finge ser, mas sim para quem se prepara a você. Pode voltar. 18. Ele é bom músico. Ele nos chamou Davi pela unção. Ele não chamou Davi pela unção. O que Saul falou? Eu preciso de alguém que toque o instrumento. O que Davi era? Além de pastor. O músico ruim? O músico meia boca? Queridos, o que te leva ao palácio não é apenas a unção, é o seu preparo. Quem está se preparando? Quem está se preparando e vai se preparar? Se não está, vai se preparar hoje. Davi foi ungido rei, mas não foi a unção que abriu a porta do palácio. Foi a habilidade, foi a excelência de quem aprendeu a tocar bem uma harpa. Glória a Deus. Querido, para eu estar nesses lugares, não foi eu ter uma unção, não foi eu ter sido escolhido por Deus, foi porque eu estou sendo o quê? Excelente naquilo que eu faço, porque eu tenho me preparado. Isso, Deus tem falado, Ele está preparado agora, vou abrir portas maiores. Mas se você não treina, se você não tem, chega a oportunidade, chama alguém como o Anito. Pô, o Anito não é bom. Agora, se o Anito for bom na habilidade dele, já tem unção. Chama o Anito, que ele é bom nisso, hein? Chama a Renata, chama o Leandro, chama a Cristina. Querido, se prepare. Fala comigo, não vai ser só unção. Não, fala com fé, não vai ser só unção. Fala para o Senhor, não. Que vai te colocar no palácio. Vai ser sua habilidade. Querido, não vai ser só unção que vai te levar para o céu. É o sangue de Jesus. Mas agora, aqueles que querem viver o mais de Deus, adivinhe, tem que ser bom naquilo que faz. Em Provérbios fala, tem um versículo que fala: aquele que é excelente no que faz será colocado diante de reis. Querida, a palavra está ali. Ela ensina sobre tudo, todas as áreas da vida ela ensina, sobre finanças, sobre amor, sobre relacionamento, sobre espiritualidade, sobre conquista. E se você é excelente no que faz, Deus vai soprar teu nome em palácios. Foi a habilidade, foi a excelência de quem aprendeu a tocar bem. Unção sem preparo. Posso falar? Unção sem preparo é desperdício de oportunidade. Tem muita gente cheia de óleo, mas vazia de preparo. É muita gente sendo ungida, pastor Sérgio, no monte. E tem gente que tem orgulho e fala: pô, fui no monte ali, a profeta me consagrou a pastor, me consagrou a profeta, querido, uma bagunça de só. Aí que perguntou: onde está a igreja? Não tem igreja não. Você tem qual liderança sobre você? Nenhuma. Mas sou pastor, o profeta ali é o óleo, derrama óleo, qualquer pessoa, a pessoa nem se prepara, não fez o seminário, não estudou, não foi tratado no fogo, não foi coisa, mas fala lá, sou ungido, você aceita. Para de aceitar qualquer um que foi derramado óleo sobre a cabeça e fala que é lindo, que é assim, querido, vê a história, vê os frutos, vê quem essa pessoa é de verdade. Porque o que tem gente que foi derramado óleo, mas não tem preparo nenhum.
Fala para o seu irmão, se prepare. O rei não mandou buscar quem estava aprendendo a tocar. O rei procurava quem já tocava bem. Será que aquilo que você está fazendo hoje, na sua profissão, naquilo que Deus derramou sobre a tua vida, você procura se aperfeiçoar cada vez mais? Ou você fala, não, já tenho talento, já tenho dom natural, vou me aplicar para quê? Vou estudar para quê? Davi recebeu o óleo, mas não foi o óleo que ele tocou. Foi uma harpa bem tocada, foi excelência, foi habilidade treinada, foi fidelidade no anonimato. Quem não é fiel às escondidas, não vai ser fiel às claras. Quem não é fiel a você quando ninguém vê, quando ninguém sabe, será que essa pessoa está sendo fiel a Deus? Ou será que só espera a oportunidade de não ter ninguém olhando para pecar, para se desviar e fazer coisas erradas? A unção pode te revelar, mas é o preparo que vai te sustentar, igreja. Porque o sucesso não vem para quem ora apenas, mas vem para quem ora e se prepara. Fala de novo, se prepara. Se prepara. Quantos hoje estão cheios de promessas, mas vazios de preparo? Quantos carregam uma profecia poderosa, mas não têm excelência nas habilidades de quem faz? Deus manda te dizer: o óleo já está sobre sua cabeça, mas agora Ele quer ver excelência em tuas mãos. O óleo já está derramado sobre a tua cabeça, mas Deus quer ver excelência na obra das suas mãos. Posso continuar, igreja? Então, querido, posso profetizar? Estenda suas mãos. Prepare-se como se a oportunidade fosse bater hoje na tua porta, porque, querido, Deus já tem preparado uma oportunidade, Deus já tem preparado aquilo que Ele te prometeu. Ele só está aguardando você se preparar. A unção já foi derramada sobre a tua vida, a presença já está selada na tua vida, mas se prepare, porque a tua hora chegará. Amém? Quem recebe, bate palma, dá glória a Deus. Então, querido, seja excelente mesmo que ninguém esteja vendo, porque quem é excelente nunca fica esquecido no pasto. Davi pastoreava e ficava nos pastos, nos campos, ele não estava nos palácios, ele não frequentava a cidade grande, ele ficava lá no interior. Querido, quem é excelente no que faz, não vai ser esquecido aqui no Chapadão. Quem é excelente no que faz, não vai ser esquecido aqui na Pavuna. E isso é para tudo, querido. Eu já vi minha prima que nasceu comigo, se tornou uma modelo internacional, morava ali, foi criada comigo. Já foi para Paris, para Nova York, apareceu no telão do Times Square, virou modelo. E eu vi tantas pessoas boas, porque eram excelentes naquilo que faziam, é um princípio bíblico, querido. Você não vai ser esquecido se você for excelente no que faz. Você vai ser lembrado. E o seu nome será citado em rodas que você jamais imaginou. Porque Davi estava no pasto tocando para ovelhas, enquanto o palácio precisava dele. Porque quem é excelente no que faz não precisa bajular, não precisa comprar, não precisa empurrar a porta. O próprio favor de Deus chama seu nome. Porque quem é excelente no que faz nunca termina no pasto, nunca termina esquecido. Querido, o pasto é só uma fase, não o seu interesse final. Só a Renata pegou e vestida. Queridos, até quando você vai deixar se tornar esquecido porque não faz com excelência aquilo que Deus derramou sobre tuas mãos? As pessoas falam: Juanito, você é muito bom no que faz, 2 minutos de palco, cara, você dominou a palestra, todo mundo ficou louco. Eu falei: meu irmão, é que você não me viu no pasto, desde os 18 anos pregando.
E eu consegui sair, e a mulher falou, cara, você conseguiu contornar a situação numa boa. Deu para ver que você foi pego de entrevista e você conseguiu contornar. Eu, irmão, porque você não me viu no pasto. Porque no pasto o que mais dá problema na igreja é coisa assim que acontece, que foi improviso, e você tem que se liderar, você tem que fazer alguma coisa. Eu tive banda também, tocar cantar, então ninguém me viu no pasto. Aí olha lá no palco e fala, nossa! Deus está te preparando no pasto. Deus está te preparando onde ninguém te vê, para te colocar em lugares que você jamais imaginou. Mas nunca se esqueça, quando Ele te honrar, da onde tu veio, da onde Ele te tirou, da onde você aprendeu a lição preciosa. Mas querido, eu estou porque eu sempre fiz com excelência. Quando eu vou pregar, eu não prego de qualquer jeito. Eu quero pregar dando o meu melhor para Deus. Eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer o melhor para Deus. Porque a palavra de Deus faz conforme a tua força. Mas tem gente que qualquer oportunidade faz de meia boca, faz reclamando, faz murmurando, faz falando, murmurando, ai coisa chata, não aguenta mais meia boca, e quer ser soprado meio palácio. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Acontece coisa errada na tua vida, ai que Deus é esse. José foi colocado numa prisão e adivinha, ainda fazia com excelência. Mesmo sofrendo injustiça, foi totalmente tudo contrário à vida dele. Ele não desonrou o nome do Senhor. Começou a limpar a cadeia inteira, a ponto do guarda liberar a chave para ele. Tem noção? Tu é presidiário, o cara faltou uma chave aí, vai limpar as cadeias. Que eu tenho preguiça, o cara limpar a cadeia de todo mundo. E aí ele conheceu lá o padeiro e o cara lá do rei revelou um sonho com excelência, aconteceu. Aí o que aconteceu? Quem soprou o nome dele? Quem soprou o nome do palácio lá de José? Copira. Tem um cara na prisão que revela sonhos. E o que ele revelou aconteceu. Tem um cara que é excelente no que faz. Ainda que esteja preso, Deus te liberta e te coloca no lugar mais alto. Mas adivinha, é quem faz, pode bater palma para Jesus. É para quem faz com excelência, não é para quem murmura. Ai, está tudo errado, meu Deus. É por isso que você nunca vai ser honrado por Deus. Porque quando tudo está errado, ai, não aconteceu o que eu esperava, o problema é teu. Se vira, agradece a Deus, mesmo quando tudo está errado. Eu amo ao Senhor. Porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono de todas as coisas. Para onde eu vou me recorrer? Quem eu vou buscar? Se não a face dele, só Ele pode me salvar. Estando tudo bem ou tudo ruim, estando na seca, estando na abundância, tendo na falta ou tendo muito, eu vou adorar o Senhor. E é isso que vai te colocar em lugares maiores. É isso que vai fazer Deus te incitar em outros. Mas tem muita gente que não honra a presença. Só honra quando tudo está dando certo. Ou nem honra, porque começa tudo a dar certo e esquece da presença como Saul. Aleluia. Posso continuar, igreja? Vou pregar mais para esse lado. E posso continuar, igreja? Porque o favor de Deus vai encontrar quem se preparou, mesmo no lugar mais escondido como Jacadão, mesmo no lugar mais escondido como Pavuna ou qualquer comunidade que você possa morar. Porque se você tem unção, tem gente com unção aqui? Tem gente com unção aqui? Tem gente que Deus tem promessa aqui? Então, querido, se prepare, que não vai ser o lugar que vai te esconder. A excelência tem voz, e quem carrega a excelência cedo ou tarde será lembrado nos palácios. Excelência tem GPS, e os céus sempre vão te localizar. Você pode estar escondido ou escondida aos olhos dos homens, mas você está exposto diante dos olhos de Deus. Eu vou repetir. Você pode estar escondida ou escondido aos olhos dos homens. Você pode ter sido esquecido pelos seus pais, como Davi foi. Você pode ter sido esquecido como José, como seus irmãos o fizeram. Você pode ter sido esquecida por líderes, por pessoas que te magoaram.
Mas quem tem noção e prepara e faz com excelência aquilo que Deus te deu e honra a presença, não é esquecido diante de Deus. Os olhos do Senhor sempre estão atentos sobre os seus filhos, porque o céu sabe aonde você está, igreja VIP, e o palácio vai ouvir falar do seu nome. Então posso profetizar sobre a tua vida mais uma vez? Deus manda te dizer essa noite: continue tocando bem, continue adorando, continue fazendo com excelência aquilo que Deus colocou, mesmo que seja no pasto, mesmo que seja num lugar remoto, onde não tem muita visibilidade, onde não te dão muita autoridade, onde você não é muito honrado ou não é muito honrada, porque o palácio está prestes a ouvir e pedir por você, por pessoas que são fiéis no pouco, por pessoas que são excelentes no que fazem e carregam a presença de Deus. Quem recebe essa palavra diz amém. Porque quem se preparou no secreto vai ser chamado para se apresentar em público. Quem for fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito. É muito fácil, essa frase virou um clichê. Mas quando a gente tem a oportunidade de ser fiel no pouco, a gente não. Diz meu filho, tem pouco, não vou dar não. Aí rouba do Senhor. Aí quer ser honrado por Deus depois. Querido, se a gente entender isso, quantas coisas vão dar certo na nossa vida, mesmo em meio aos problemas. Entenda uma coisa também nesse versículo. Quem citou o nome de Davi? Quem citou o nome de Davi, querido? Um emprego. Foi Davi? Foi o pai dele? Foi o melhor amigo dele? Não foi Davi que se apresentou no palácio. Foi alguém que conhecia Davi que o indicou. Querido, entenda uma coisa: escolha bem suas amizades. Ande com quem se conecta com o seu futuro e não com o seu passado, e não com pessoas que te prendem ao invés de celebrar. Ande com pessoas que não competem com você. Ande com pessoas que celebram e citam o seu nome quando tiver oportunidade. Porque tem gente que está do seu lado, mas não quer você melhor do que elas. Está do seu lado, mas não celebra suas conquistas. E você continua andando com elas. Querido, esse empregado citou o nome de Davi diante da maior oportunidade, porque ele tocava bem. Entenda uma coisa: você não precisa se vender para subir. Deus vai levantar pessoas que vão citar seu nome em lugar de honra, porque relacionamentos são pontes para o destino. Então cuidado com quem você anda. Deus sempre levanta alguém para lembrar seu nome quando a sua excelência está pronta. Então, se você faz tudo meia boca, adivinha, o seu nome não vai ser soprado. Se você não é fiel, seu nome não vai ser soprado. Ninguém quer colocar o infiel na sua casa, no palácio ou em lugar de honra. Então adivinha, se você continuar sendo infiel, o seu nome não vai ser soprado. Se você continuar sendo um problema, se continuar andando com amizades erradas, adivinha, sua vida não vai lá para frente. E eu já cansei de falar isso e repito em várias outras pregações, outras pessoas já falaram. Tem gente que tem relacionamentos que são como um muro que te impedem a avançar, e outras que são como pontes que te levam ao seu destino. Cuidado quando você for casar também, para não casar com o muro, casar com quem é a ponte. Casar com águia, porque a águia voa com águia. Não casa com galinha. Homem galinha, mulher galinha. Estão rindo, né? Você às vezes é águia, aí casou com uma galinha. A galinha não voa. Aí tu tá lá, quero voar, galinha. Não, é para ciscar. Aí tu vou voar. Não, mas é para ciscar. Aí tu, como águia, tá lá ciscando. Lembra do Rei Leão, né? Hakuna Matata. E essas pessoas sempre vão dizer a palavra marina. Hakuna Matata. Seus problemas você deve esquecer. Aí ele vai falar: o que você tem que comer? Carne? Não, tem que comer verme. É verme no seu lugar. Coma! É isso aqui que leão come. Aí você, como leão e leoa do Senhor, está comendo verme até hoje.
comendo o pior dessa terra até hoje. Aí tem um versículo que fala: se quiserdes e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Até quando vai comer o pior dessa terra? É você que tem que querer. É você que tem que obedecer. Porque tem amizades que te colocam para baixo e você não deixa, não sobe, porque se mantém com ela. Não estou falando para você abandonar, eu estou falando para você não dar intimidade. Intimidade de você abrir tua vida, ou de fazer com que elas falem de você, ou se intrometam na tua vida para te atrapalhar naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Posso continuar, igreja? Vamos ficar mais fundo aí. Pode aprofundar? Então fala para o seu irmão do lado: cuidado com quem você ama. Tem casamento acabando por causa de amizades erradas. Tem pessoas se afundando nos estudos por causa de amizades erradas. Tem pessoas perdendo emprego por causa de amizades erradas. Pessoas perdendo oportunidades por causa de pessoas erradas. Deus sempre levanta alguém para levantar e se lembrar do seu nome. E sempre que Deus quer te levar a um novo destino, uma nova etapa, Ele vai te conectar a novas pessoas. Entenda isso. Deus sempre vai te conectar a novas pessoas quando Ele quer começar um novo ciclo na tua vida. Glória a Deus. José, acho que vai falar, se aconteceu tudo, Deus teve que levar ele para a prisão. E às vezes você está reclamando da prisão, mas é na prisão que, se você fizer com excelência, Deus já tem pessoas estratégicas ali para soprar teu nome no palácio. Então fala para o seu irmão lá: para de murmurar e sirva com excelência. Como a Madinha fala: excelência! Porque quem anda com o muro fica preso, mas quem anda com ponte atravessa para o próximo nível. Querido, portas se abrem não apenas por força ou talento, mas por conexões divinas. Honre as pessoas que estão do seu lado. Agradeça a Deus por elas. Sirva a elas. Mas não fique preso. Porque às vezes Deus quer te levar para novos lugares, novas conquistas. Então, tem gente aqui que precisa parar de ser fiel a alguém ou a algum lugar que está te prendendo a ciclos mortos, ao invés do novo de Deus. Porque um ciclo só se inicia quando o outro termina. Queridos, agora, se a gente ler o currículo de Davi, era bom ou não era? Na versão ARC, Almeida, revisado e corrigido, tem mais um que ele coloca. De repente a Bíblia de alguém está assim: animosidade. Davi era um cara alegre. Ai, nada pegou. Davi era um cara alegre, mesmo no pasto, sabe por quê? Ele tinha a presença. Ele tinha a presença. Não era a coroa que ia fazer ele feliz, não era o palácio, era a presença. Então você não precisa da circunstância mudar para se alegrar. Porque o fruto do Espírito é? Fruto do Espírito é? Então, querido, se você tem a presença, já está mais que satisfeito para ser alegre. E Davi tocava bem, era um bom músico. Ele também era homem valente. Algumas versões está bom soldado, homem de guerra. Fala bem, tem boa aparência, se veste bem. Não é porque eu sou pobre que eu vou me vestir mal. Não é porque eu sou, sei lá, não tenho condição que eu vou me vestir como um. Porque ele estava preparado para se apresentar diante do rei, querido. O cara se veste bem, fala bem, homem de guerra, bom músico. Meu irmão, está preparado ou não está? Mas o que chama mais atenção é esse último: e o Senhor? Sabe por que às vezes você está em coisas novas? Porque você não fala bem. A gente gira. É mesmo? Mas vai chegar no meio do rei. E aí, rei, qual é?
aqui, vai lá, eu vou lá, hein? Ninguém quer fofoqueiro, gente. Porque se fofoca dos outros para você, adivinha, fofoca de você para os outros. E no fofoqueiro não tem no céu, gente. Que fofoqueiro coloca intriga entre irmãos. E tem 7 coisas que Deus abomina. A última que ele abomina é botar inimizade entre os irmãos. Falar mentira, não falar bem. Então, querido, começa a aprender a falar bem. O que você acha que eu estou começando a aprender? Quando eu entendi isso, eu comecei a aprender a falar bem. Eu sou todo favelado quando estou entre amigos. Estou entre amigos íntimos, a favela sobe. E aí, tesouro, briga, isso aqui. Mas quando estou diante de pessoas, eu fico lá, forte, sério. Eu, nossa, você tem elegância, você não sabe do lado da favela. Entendeu? Eu lá da favela também, mas eu sou muito íntimo, pô. Diante da lei tem que se vestir na beca, pô. Ó, olha lá, Elisângela, tá na beca ali, ó. Mais papo pra Elisângela, tá na beca. Olha lá. É isso, se arruma bem. Gente, eu fui promovido no meu primeiro estágio na Caixa Econômica Federal, que eu fazia estágio lá jurídico. Eu fui promovido só porque eu me arrumava bem. O cara falou, eu quero te contratar. Aí eu falei, mas por quê? É porque você se arruma bem, todos os outros estagiários se arrumam mal. Você vem de terno, gravata e tal, você fala bem, é comportado. Te promovi, vou te aumentar o teu salário. Só porque eu me arrumava bem. Aí você vai para o trabalho, cabelo desarrumado. Cabelo, a gente está todo armado lá, pá. Anda igual uma mulamba. Vai de bermudão, chinela havaiana, camisa xadrez. Aí fala, por que Deus não me honra? Não tem como, querido, tem que aprender a falar bem, de ter boa aparência. Davi era um cara que aprendeu a falar bem, tocar bem, se comportar bem, estava preparado para a oportunidade que Deus ia gerar para ele. Até quando Deus vai ter que adiar as promessas dele para você? Até quando Deus vai ter que adiar o palácio ou lugares que ele quer te levar? Porque você não fala bem, você não se arruma bem, e você não é homem valente ou mulher valente do Senhor. Porque ele era um bom soldado. Quem quer dizer uma versão mais tradicional fala homem de guerra. Fala comigo, homem de guerra. Mulher de guerra. Homem de guerra, olha as ruas assim ou assim? Está entendendo? Assim. Mas hoje está difícil, tem muita mulher pegando o homem assim, ó. Aparece uma barata, ai! É o homem fugindo, o homem está virando um caso de extinção, gente. Deus dá vontade, gente. Então, se está casado, está com homem, adora a Deus. É homem de guerra, é homem valente? Daniel? Não de guerra. Homem de guerra, homem valente, mulher de guerra, mulher valente, que é o quê? Está pronto para a guerra. Está pronto para lutar por aquilo que acredita. Está pronto para fazer acontecer. Quando tiver a oportunidade, bora que eu vou. Porque se ele não fosse um homem valente, ou o Davi não fosse um bom soldado, adivinha? O rei está te chamando. Não, tá doido. Essa oportunidade para mim não dá não. Eu não tenho dom, não tenho talento, eu não sou bom o suficiente. Perderia a oportunidade. Querido, eu te pergunto, tinha outros bons músicos em Israel? Tinha outros músicos excelentes? Mas de repente, não eram valentes? Não eram bons soldados? Não falavam bem? Ou não se vestiam bem? E o último, de repente tinha alguém com todos os requisitos. Era um homem ou uma mulher que tocava muito bem. Era valente, era guerreiro, falava bem, tinha boa aparência, mas não tinha. A presença de Deus é o grande diferencial das nossas vidas. Não basta ser excelente no que faz. Eu preciso carregar a unção de Deus. Porque a habilidade pode abrir portas.
mas é a presença que te sustenta nela. Saul era um homem guerreiro, era um homem valente, e foi escolhido, que ele era o maior da tribo dele. Era um homem que venceu várias batalhas, mas ele perdeu a presença. E quando você perde a presença de Deus, você perde o reinado, você perde as bênçãos e aquilo que Ele colocou sobre sua vida. Davi era valente, homem de guerra, falava bem, animado. Ele não esperava ter uma coisa. Tem gente que é aqui que é só feliz quando vai para o shopping, só é feliz quando tem uma conquista material, só é feliz quando tem dinheiro no bolso. Não, Davi nos ensina que ele era feliz independente da circunstância, porque ele tinha a presença. Você é feliz, querido? Você é feliz? Se você tem a presença, você tem mais do que motivo para ser alegre. Porque felicidade pode ser fruto das circunstâncias, mas a alegria é fruto do Espírito. E se você tem esse Espírito Santo se movendo em você, você já tem mais do que valor, porque o sangue de Jesus foi derramado por mim, por você, e foi pago um alto preço. E por esse motivo eu já sou mais do que alegre. Então, tendo ou não tendo, eu vou ter alegria. E às vezes as pessoas não entendem porque ela é tão feliz, porque ele é feliz. As coisas estão erradas, as coisas estão dando errado, nada dá certo na vida dela. É porque eu tenho a presença. Eu tenho a presença, mas tem gente que fica infeliz. Dá tudo errado, dá tudo errado. Pastor, ai, minha família está um caos, conta no vermelho, está dando tudo errado. Meu Deus, querido, se você tem a presença, já é mais do que o suficiente para você ser alegre. Se você tem a palavra e você confia nessa palavra, querido, levanta a sua cabeça e guerreia. Levanta a sua cabeça e guerreia, porque você é um homem valente, uma mulher valente do Senhor. O guerreiro, uma guerreira do Senhor. Satanás que vai te colocar com coisas materiais, Satanás que vai apontar os seus erros, mas se você lembrar da presença, você vai ser lembrado. Senhor, eu posso não ter nada, está tudo ruim, mas obrigado, que a tua presença me sustenta, a tua presença me levanta a cada manhã, a tua presença me leva ao lugar que eu nunca imaginei. E o Senhor já me deu tantos livramentos, vai me livrar mais desse. O Senhor pode fazer o impossível, o Senhor pode fazer milagres que eu nunca imaginei, e eu confiarei em ti, Senhor. Entregarei minhas ansiedades a você, entregarei minhas preocupações a você, porque eu tenho Deus, querido. Por isso que homens que são ricos se matam, porque eles não têm a presença, não tem quem recorrer. Pessoas que têm tudo, a gente fica, meu Deus, o cara tinha mansão, o carro, tudo, se matou. Querido, o homem, todo ser humano tem um vazio dentro de si. Muita gente se droga, querido, e fica nos vícios de bebida e de outras coisas, porque ela tenta preencher o vazio que tem dentro dela, que somente a presença de Deus pode preencher. Aí jovens morrem de overdose, morrem de um montão de coisa, na bebida, de cirrose, um montão de coisa, porque estão tentando preencher aquele vazio que nunca vai ser preenchido por vício. Por isso que a palavra diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do. Então, querido, se você está desanimado, você está fraco, adivinha? Tem que se encher do Espírito, tem que se encher da presença. Porque, querido, eu posso estar desanimado, posso estar passando por um dia difícil, querendo desistir de tudo, vou embora, acabou. Mas quando eu venho aqui e recebo mais da presença, eu recebo essa presença linda do Espírito Santo de Deus, e Ele vai tomando o meu ser, meu corpo, me lembrando todas as promessas dele para mim. Eu falo, não tem como, eu vou continuar, que é por Ele, não é por mim, não é por ninguém, é para a glória dele. Quem está comigo diz amém. Então, querido, entenda uma coisa: Deus olha o coração, mas os homens olham para a aparência. Então, saiba se portar, saiba se arrumar. Fala para o Senhor lá, vamos começar a se arrumar bem. Vamos mudar o guarda-roupa. Vamos lá ver aulas. Eu me vestia mal pra caramba, gente. Tinha que aprender a me vestir bem. Eu usava calça xadrez, almoxim Carrara.
Pensando diante de poder, usava só calça larga, saco de batata que falam. Mas Deus não estaria me levando a esses lugares se eu tivesse aprendido a falar bem, me arrumar bem. Fala para o seu irmão de novo. Pegou? Porque, e outra coisa, palácio não é lugar para linguarudo, fofoqueiro ou relaxado. Palácio é para quem sabe se comportar diante de reis. Quer chegar diante de reis? Quem quer? Quer chegar diante de oportunidades incríveis? Quem quer? Levanta a mão e diz eu. Quem quer dar glória a Deus? Querido, entenda uma coisa. Aprenda a falar de projetos, não de pessoas. Eu falei isso na quarta. Tem gente que só fala dos outros. Eu quero distância. Eu não tenho paciência. Se você vem convocado dentro, eu falo, não, amém. Se é uma coisa que eu posso resolver, eu vou tomar postura. Se não, pra quê, cara? Não perder tempo ouvindo falar dos outros. Eu não gosto de ver televisão, noticiário, só passa desgraça. Eu quero falar de projetos. O que você acha que está abrindo a oportunidade para mim? Porque eu falo de projetos. Eu falo de projetos, como a vida do plano pode mudar, como a vida do sistema pode mudar, como a gente pode melhorar. E isso me coloca diante de Deus. Mas enquanto você fala assim, querido, querida, fala para o seu celular. Vamos parar de fofocar, falar dos outros? Vamos começar a falar de projeto, de como a gente pode realizar nossos sonhos, de como a gente pode melhorar de vida, de como a gente pode mudar isso aqui. Vamos falar de planos de Deus, vamos falar como a gente pode viver a presença de Deus, como pode ter mais de Deus. Porque não é para gente despreparada para o nosso filho. Aprenda a se comportar como alguém que já pertence a lá, mesmo sem ter chegado ainda. Querido, eu não sou milionário, mas vou me comportar como se fosse. Querido, eu não sei você, mas a Bíblia fala que eu já sou mais que vencedor. Eu posso não ter vencido muitas coisas, mas eu já me comporto como mais que vencedor em Cristo Jesus. Querido, eu não sei você, eu posso estar dando tudo errado, mas eu vou continuar andando de cabeça erguida, porque Deus é maior. Pode bater palma, querido. É isso que você tem que entender. O problema é que as coisas te abatem e você fica assim. Ouvido. Está dando tudo errado. É o crente mimimi. Cara, nada dá certo. Eu tento de tudo. De novo, só desgraça. Filho, como é que você vai? Mulher valente, homem valente, pegar as armas da fé, pegar o escudo da fé, a espada da palavra, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz e fala: vou batalhar mais um dia para a glória de Deus. É isso, todo dia eu e você temos que revestir da armadura de Deus para lutar contra as astutas ciladas de Satanás, contra os dardos inflamados dele. Então todo dia na porta, meu revisto, pode vir. Pode vir gigante, pode vir leão, pode vir o que for. Porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Bate palma para Ele. Querido, você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Você não vai em teu nome. Você não vai no nome do teu pai, da tua mãe, da tua esposa. Você não precisa da aprovação deles, mas de Deus. Se eu dependesse da aprovação de gente da minha família, de um montão de coisa, muitas coisas teriam acontecido na minha vida. Então eu fui em nome do Senhor. Falo, Senhor, ninguém está acreditando, mas eu vou. Porque eu sei que tem algo lá. Tem que ser homem valente, mulher valente. Quem aqui vai ser valente agora? Quem aqui vai ser valente, igreja? Então entenda, terminando. A presença de Deus é o diferencial, porque o Senhor Deus está bom. Muita gente tem habilidades até melhores que você, mas se você tiver a presença de Deus, meu querido, isso vai te diferenciar. Porque a sua habilidade pode abrir uma porta, mas só a presença vai te garantir lá. Saul tinha a coroa, mas não tinha paz, não tinha alegria, porque ele tinha perdido a presença. Davi estava no pasto, mas tinha alegria e comunhão com Deus. Davi não era apenas habilidoso, ele carregava a presença e era carregado por ela. Tem gente que sobe rápido e cai rápido. Tem gente que sobe por sorte, mas é derrubado pelo azar.
Mas quem subiu com Deus, se permanece com Deus, permanecerá. Então não troque a presença pela posição, não troque a unção pelas palavras. Deus não quer apenas que você entre e acesse coisas grandiosas. Deus quer que você permaneça e floresça nelas. Então, se fosse para escolher, prefiro estar no pasto com Deus do que no trono sem Ele. Mas se puder, prefiro estar no trono com Ele, porque você vai poder fazer muito mais para a glória de Deus lá. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, conclusão, gente, para finalizar agora. Só a presença de Deus preenche o vazio da nossa alma. Você pode conquistar títulos, dinheiro, fama, palácios, carros, emprego dos sonhos, mas se Deus não for a fonte, tudo isso vai virar um peso, um vazio e ansiedade. O ser humano nasce de uma saudade da eternidade, porque Eclesiastes fala que Deus plantou a eternidade dentro do homem, que só pode ser preenchida por Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, eu vou fazer um apelo aqui para você essa noite que ouviu essa mensagem. Hoje o céu está procurando por Davi, homens e mulheres que fazem com excelência aquilo que foram chamados para fazer, e que não se esquecem que o maior tesouro da vida deles é a presença. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Do que adianta ganhar o palácio e perder o céu? Do que adianta sentar no trono e viver vazio? Querido, Deus está te preparando para dias de honra, mas Ele não quer só que você chegue lá, Ele quer que você chegue carregando a presença, para que o nome de Jesus seja exaltado. Não é o palácio que te faz importante, é a presença de Deus. Glória a Deus. Queridos, em nome de Jesus, nesse momento, você que ouviu essa mensagem, você de repente passou por momentos difíceis, eu tenho passado por momentos difíceis, ou as coisas começaram a melhorar e você perdeu de vista a presença. Você começou a esquecer da presença como Saul, e Deus deu várias chances de Saul se arrepender e voltar para a presença, mas Ele colocou o trono como algo mais importante que a presença. Ele colocou o dom dele, Ele colocou o dom dela como mais importante que a presença, e por isso ele perdeu tudo, ela perdeu tudo. Mas eu quero te dizer essa noite, Deus queremos trazer à memória aquilo que te dá esperança. Querido, Ele quer te levantar essa noite como Davi, que honrava a presença, e por isso Deus colocou ele diante do palácio, para abrir oportunidades que ele jamais ouviu. Se coloque de pé nesse minuto. Queridos, em nome de Jesus, eu vou fazer esse apelo, mas eu quero que você medite